O ser humano é um emaranhado complexo de emoções, memórias e anseios. Frequentemente, nos vemos em situações que desafiam nossa lógica, especialmente no campo dos relacionamentos. Já se perguntou por que tantas pessoas, talvez você mesmo, permanecem em laços que claramente não as nutrem? Relações onde o amor parece mais com medo, onde a companhia é marcada pela ausência e a presença do outro dói mais do que a solidão. É um paradoxo perturbador, querer ir embora, mas sentir-se paralisado. Ter consciência de que aquilo não é amor, mas ainda assim, ser incapaz de romper. Este vídeo é um mergulho profundo em uma das forças psíquicas mais paralisantes do inconsciente, o medo da solidão, e como ele cria vínculos que aprisionam ao invés de libertar. Carl Gustav Jung, com sua sabedoria atemporal, dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos será vivido como destino. E em muitos casos, esse destino assume a forma de relacionamentos que repetem padrões que reencenam feridas da infância, que nos mantêm ligados a pessoas que não nos veem, não nos acolhem, mas que, de alguma forma, parecem familiares. É justamente essa familiaridade que prende. Porque no inconsciente, o conhecido, mesmo que doloroso, é preferível ao desconhecido, ainda que libertador. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o vínculo intrínseco entre a dependência emocional e o medo arcaico de estar só. Vamos explorar como esse medo não é apenas um desconforto passageiro, mas uma estrutura psíquica profunda, muitas vezes construída na infância, quando aprendemos que amor vinha com condição, que afeto era moeda de troca, que para sermos aceitos precisávamos abrir mão de partes de nós. Você vai entender que a dependência emocional não é fraqueza, não é falta de amor próprio. É um mecanismo de sobrevivência que se cristalizou. É a criança ferida que ainda habita o adulto, buscando desesperadamente por colo, por validação, por alguém que cure uma ferida que, no fundo, só ela pode tocar. Vamos falar sobre o papel da persona, a máscara social que usamos para sermos amados, para nos encaixar, para atender às expectativas alheias, e como muitas vezes sustentamos relações inteiras a partir dessa máscara. Criamos um personagem que se adapta, que agrada, que não incomoda, que aceita migalhas. Tudo para não ficar sozinho. Mas a solidão que mais dói não é estar sem o outro, é estar com alguém e ainda assim sentir-se invisível, não. Reconhecido em sua essência. Neste vídeo, você vai encontrar reflexões que não são apenas teóricas, mas convites à consciência. Vamos abordar como se forma a dependência emocional e quais complexos infantis a alimentam, o medo inconsciente de ficar só e sua ligação com rejeição e abandono precoce, a busca por validação através do outro e os riscos devastadores dessa dinâmica. Como o inconsciente confunde dor com amor e familiaridade com segurança. Papel da sombra e das projeções na escolha de parceiros que não nos correspondem. Caminhos possíveis para romper esse ciclo, acolher a própria solidão e iniciar o processo de individuação. Porque sim, há um caminho que passa, antes de tudo, por reconhecer que o medo de ficar só é legítimo, humano, mas não precisa mais controlar suas escolhas. Um caminho que exige coragem para tirar as máscaras, encarar os vazios e aprender a se relacionar não por carência, mas por presença, por plenitude. Jung dizia que o encontro com o self, com a totalidade do que somos, nossa essência mais profunda, só acontece quando nos despimos das ilusões. E muitas vezes isso começa quando ousamos ficar sozinhos. Quando não aceitamos mais estar com quem não nos enxerga. Quando escolhemos a paz, ao invés da companhia a qualquer custo. Se você sente que está preso a uma relação que te esvazia, este vídeo é para você. Não para te dar respostas prontas, mas para te ajudar a fazer as perguntas certas. Para te lembrar que a liberdade afetiva começa quando você para de fugir de si. Respire fundo. Talvez no silêncio da sua solidão, você finalmente ouça a voz que sempre tentou te guiar. A sua própria. E ela está dizendo que você não precisa mais implorar por amor. Porque o amor verdadeiro não prende, não adoece, não apaga,
quem você é. O amor verdadeiro começa quando você decide ficar com você. A dependência emocional começa cedo, muito antes mesmo de termos palavras para nomeá-la ou compreendê-la. Para muitas crianças, o amor não era algo constante e incondicional. Era um prêmio por bom comportamento, uma recompensa por atender às expectativas. Era algo que vinha e ia, condicionado à obediência, ao bom desempenho, à supressão de suas próprias necessidades e sentimentos. Isso cria não apenas um desejo ardente por afeto, mas um medo paralisante de perdê-lo, de ser abandonado, de não ser bom o suficiente para merecer o amor. Se você aprendeu que ser você mesmo, com suas imperfeições, suas vulnerabilidades e suas verdades, resultava em rejeição, em silêncio ou em punição, provavelmente desenvolveu uma persona, uma máscara social cuidadosamente construída que esconde suas dores, suas vontades mais autênticas e até mesmo sua verdade mais íntima. Que essa máscara, que um dia serviu como um mecanismo de proteção, como uma armadura para o coração infantil, se transforma em uma prisão na vida adulta. A vida adulta se torna um teatro onde você representa papéis que garantem companhia, mas que jamais permitem uma conexão real, profunda e autêntica. Você está sempre atuando, nunca sendo. Na raiz da dependência emocional, frequentemente encontramos complexos infantis não elaborados, não integrados, o complexo de abandono, que ecoa a dor de não ter sido visto ou acolhido. O complexo de inferioridade, que sussurra a crença de que você não é digno de amor. O complexo de rejeição, que perpetua o medo de ser expulso do convívio. E o mais traiçoeiro deles, talvez seja aquele que nos faz acreditar que precisamos ser bons o suficiente, que precisamos nos desdobrar, nos anular para merecer amor. Esse complexo, que atua de forma insidiosa e inconsciente, atrai relações nas quais nos doamos demais, nos calamos demais, suportamos demais, tudo para manter alguém por perto, para evitar a temida solidão. Mas essa proximidade forçada, essa busca desesperada por aceitação, tem um preço altíssimo: o esvaziamento da própria identidade. Quanto mais você abre mão de si, de suas necessidades, de seus desejos, de sua voz, para manter o outro, mais distante você fica da sua essência, do seu verdadeiro self. Jung chamaria isso de alienação do self, uma desconexão profunda com aquilo que você realmente é, com sua verdade interior. É por isso que tantos relacionamentos se tornam fontes de dor, de angústia e de sofrimento. Não porque o outro seja necessariamente cruel ou mal intencionado, mas porque você não está mais ali. Está o papel, a máscara, a versão domesticada e diminuída de você. E isso sufoca. Sufoca a alma, a criatividade, a alegria de viver. Além disso, o inconsciente, em sua sabedoria paradoxal e por vezes cruel, tem um truque. Ele associa o conhecido ao seguro, ao familiar. Assim, se sua infância foi marcada por rejeição, por frieza emocional, por instabilidade nas relações ou por um amor condicional, seu inconsciente pode buscar na vida adulta esse mesmo padrão. Não porque você goste de sofrer, essa é uma simplificação redutora e injusta, mas porque essa dor é familiar. E o que é familiar, por mais doloroso que seja, transmite inconscientemente uma falsa sensação de controle, de previsibilidade. Essa é a razão pela qual tanta gente confunde dor com amor. Porque para aquela criança interior ferida, o que doeu também foi o que mais se chamou de amor, o que estava associado ao afeto, ainda que distorcido. É um padrão aprendido que se repete em um ciclo vicioso. Outro ponto crucial para entender as dinâmicas de dependência é o papel das projeções. Quando estamos carentes, quando não fizemos as pazes com a nossa própria solidão, com nossos vazios internos, projetamos no outro aquilo que gostaríamos de encontrar em nós mesmos: segurança, acolhimento incondicional, estabilidade emocional, reconhecimento. O outro vira espelho das nossas carências, um depositário de nossas esperanças não realizadas, e não um parceiro da nossa jornada, com sua própria individualidade. E então surge a frustração inevitável. Ninguém consegue sustentar a
imagem idealizada que você projeta. Mais cedo ou mais tarde, a máscara do outro também cai, as imperfeições surgem, a realidade se impõe. E o que sobra é um abismo entre a fantasia e a realidade, gerando decepção, raiva e mais dor. O caminho para romper esse ciclo vicioso de dependência e sofrimento não é fácil nem rápido, mas é absolutamente possível. E ele começa com um gesto simples, mas radicalmente transformador: olhar para dentro, ousar encarar o vazio que tanto se teme, permitir-se sentir o desconforto da solidão sem anestesia, sem buscar preenchimento externo imediato. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é de verdade, de integrar todas as partes do self, conscientes e inconscientes, exige atravessar o deserto da inconsciência. Significa encarar a sombra, aquelas partes de nós que reprimimos por vergonha ou medo. Acolher os fragmentos que você tentou esconder, as dores que não foram curadas, se reconciliar com a criança ferida que ainda vive em você, dando a ela o amor, o colo e a validação que ela tanto buscou fora. Você pode começar por perguntar a si mesmo, honesta e corajosamente: o que estou tentando evitar ao permanecer nessa relação que me esvazia? Qual medo me paralisa? Qual parte de mim eu acredito que o outro preenche? Qual vazio existencial estou tentando tampar com a presença do outro? O que eu temo encontrar se estiver só? Quais fantasmas emergem na ausência do outro? E o que pode florescer se eu tiver coragem de ficar comigo por inteiro, de me dar a atenção e o amor que mereço? O autoconhecimento não é um luxo para poucos. É uma necessidade vital para a saúde psíquica e emocional. Sem ele, repetimos padrões de forma inconsciente, atraímos os mesmos dramas com rostos diferentes, vivemos de fora para dentro, como marionetes de um enredo que sequer reconhecemos como nosso, um roteiro que não foi escrito por nós. Mas quando começamos a nos escutar de verdade, quando nos damos tempo, espaço e silêncio para sentir o que é nosso, algo começa a mudar, profundamente. A solidão, que antes parecia um castigo terrível, se transforma em um território sagrado. Um lugar onde você se reencontra, se cura, se refaz, se reconecta com sua própria força e sabedoria interior. E aí, quando o amor chegar novamente, porque ele virá, de uma forma mais plena e autêntica, ele encontrará um espaço habitado, vibrante e inteiro. Não mais um vazio faminto por ser preenchido por qualquer um, mas uma alma completa, transbordante de si mesma, disposta a compartilhar o que tem de melhor, a amar sem se anular. Não existe fórmula mágica, um passo a passo, rígido, mas existe um caminho, uma jornada de autodescoberta e libertação. E ele começa quando você decide que já sofreu o suficiente tentando ser o que os outros esperavam, tentando se encaixar em moldes que não são seus. Quando você percebe que a verdadeira liberdade afetiva não é viver sem amar, mas amar sem se abandonar, sem abrir mão de quem você é. Se algo dentro de você sentiu um chamado com essas palavras, talvez essa jornada já tenha começado. Talvez o silêncio, que antes parecia uma ameaça avassaladora, agora soe como um convite, um refúgio para sua alma. Se este vídeo ressoou com algo profundo em você, compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração. Qual insight você teve? Pode ser que, ao expressar sua vivência, sua vulnerabilidade, você também seja voz para quem ainda não sabe como começar essa jornada. E se quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação comigo, inscreva-se no canal. Não apenas para ser avisado dos próximos vídeos, mas para se lembrar sempre que precisar de que você não está só nesse caminho. Porque no fim, talvez essa seja a mensagem mais importante que podemos oferecer. Você já é completo. Só está se lembrando disso. Essa jornada é um processo contínuo, de altos e baixos, de avanços e recuos. Haverá momentos de dúvida, de medo, de saudade do conhecido, mesmo que doloroso. Mas cada passo em direção à sua autenticidade, à sua verdade, é um passo em direção à sua verdadeira liberdade. Lembre-se que o processo de individuação, de se tornar quem você é de fato,
é a maior aventura da vida. É a descoberta de que a felicidade e a plenitude não estão no outro, mas na sua capacidade de amar e acolher a si mesmo em primeiro lugar. E só então, a partir desse lugar de inteireza, você poderá construir relações verdadeiramente nutritivas, onde o amor é um convite à expansão, não uma prisão. Espero que essa reflexão tenha sido um bálsamo para a sua alma e um convite para o despertar. Você está pronto para começar a trilhar esse caminho de volta para si mesmo?